Shabbat Shalom, Leculã, Boker Tov. Laila Tô. Muito bem, Shabbat Shalom a todos. Então vamos hoje para mais uma porção, mais um estudo das porções que a gente faz no Shabbat. E hoje nós vamos entrar no livro Shemot. Shemot. E o nome da porção de hoje é Shemot. E o nome Shemot em hebraico, ele significa nomes. Nos Significa- números. Não, Shemot significa nomes. E vamos estudar hoje do capítulo 1 ao capítulo 6, no versículo 1. Vamos parar no capítulo 6, versículo 1. Então, nós vamos fazer o estudo dos 3 primeiros capítulos agora. Vamos fazer a nossa leitura, versículo a versículo, com as nossas observações, né, as nossas ligações de ponto. E hoje a gente vai ter uma leitura diferente, porque o Mateus hoje quer ler na Bíblia dele, Taná. Taná. Então ele vai fazer uma leitura aí, vai ter algumas palavras diferentes. Eu vou continuar aqui com a King James, na versão atualizada. E vamos então iniciar, certo? Vamos lá. Começo eu, né? Uhum. Aí, já deixei uma imagem aqui na frente, representando aqui o início do capítulo 1 que a gente vai estudar. Vamos ler aqui e observar sobre o sofrimento dos filhos de Israel. Lembrando que eles foram para o Egito, porque estavam com todos os lugares estavam com escassez, as pessoas começaram a passar fome. O Eterno tinha um plano para o povo dele, então todos eles vão para lá. E agora a gente vai começar uma segunda jornada aí no Egito. Aquele faraó já morreu, agora vai ser outro faraó. Então, aquelas pessoas, né, já morreram, José morreu, todos os primeiros ali, os patriarcas já morreram e agora a gente já começa com uma outra geração, certo? Então vamos lá. São estes, portanto, os nomes dos filhos de Jacó, que foram com ele para o Egito, cada um com sua respectiva família. Reuven, Shimon, Levi e Judá. E Judá, né? Que tá aí. Yehudá. Aham. É que na Bíblia dele ali tá os nomes Em hebraico. em hebraico, né? No original. Muito bem. Issacar, versículo 3. Zebulon e Benjamim. Dan, e Naftali, Gade e Asher. Ao todo, o grupo de descendentes de Jacó ultrapassava 70 pessoas. Aqui dá 70 José, almas. 70 almas, 70 vidas, né? 70 Uhum. pessoas. José, no entanto, já estava no Egito. Então, ele está falando apenas das pessoas que desceram para o Egito junto com ele. Uhum. José já estava lá. E José morreu assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Que foi o que a gente observou antes de começar a ler, né? Os irmãos, o Toda aquela pai. geração já morreu, mas os descendentes estão aqui. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Então, o país inteiro repleto do povo de Israel. Você leu 7, né? Uhum. E um novo rei que não conhecerá José se levantou sobre o Egito. Então, o rei que não conheceu José, né, se levantou lá. Então, proclamou a ele ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Ou seja, eles eram muito mais do que a própria população do Egito.
Vinde, usemos de astúcia para com ele. Quiçaço? Quiçá, Ah, não, peraí, eu já li o seu. Eu li o seu? você está no 10. Lê de novo, desde o início. Vinde, usemos de astúcia para com ele, quiçaço, e mais forte que nós. Não, tá errado. Vinde, usemos de astúcia para que com É o ele. 10, meu amor. No 10, olha o 10 aqui. Vinde, começa aqui. Usa Não, tá me a perdendo. Bíblia dele, deixa eu explicar porque que ele está se perdendo aqui. A Bíblia é diferente, ele vai direto à leitura, né? A nossa Bíblia ela é dividida em duas partes, cada folha. A dele vai direto e o versículo fica em cima das letras. Então, usa a caneta para não se perder. Vinde, usemos de astúcia para com ele, que Quiçá quiçá se multiplique. e aconteça E que aconteça que, havendo guerra, ele se una também aos nossos inimigos, peleje contra nós e suba da terra. Muito bem. E também tem um outro agravante aqui, que ele está sem óculos fazendo a leitura, né? Mas, enfim, ele esqueceu aqui o óculos dele, está sem óculos fazendo a leitura. Então, ele vai ter um pouquinho de dificuldade para a leitura de hoje, né? Vamos lá. 11. Sendo assim, então ele está fazendo um planejamento ali, né? Que você acabou de ler. O rei vai fazer um planejamento ali contra o povo de Israel. Sendo assim, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a vida com os trabalhos que exigiam. Foi assim que construíram para Faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramsés. Então, eles, né, no mínimo, ficavam ali chibateando o povo de Israel. Versículo 12. E quanto mais o afligiam, mais ele se multiplicava e se fortalecia. E os egípcios se enfastiaram por causa dos filhos de Israel. Então, eles ainda assim, mesmo sendo oprimidos, né, ali massacrados, ainda assim eles cresciam. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho. 14. Amargurando as suas vidas com serviço penoso, com barro e com tijolos, e com todo tipo de trabalho do campo. E todos os serviços em que eles trabalhavam eram feitos com rigor. Então, eles estavam massacrando mais ainda o povo, estavam hostilizando o povo, Como aqui mostra na humilhando, foto. exatamente como mostra ali na foto, né? Então, eles ficavam ali, ó, vigiando. Eles não era simplesmente assim, ó, sua tarefa é essa daqui, e deixava eles concluírem a tarefa. Não, eles ficavam ali, espizinhando ali, massacrando. Tá vendo? Dois ali, né? Mostrando a ilustração, vendo, e humilhando, 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 massacrando. Versículo 15. O rei do Egito, eles não estavam satisfeitos. Olha que a coisa foi escalonando, né? Foi aumentando mais trabalhos, mais rigor, fica em cima. E isso não parou o povo de Israel, continuou crescendo. As pessoas, né? As mulheres continuavam tendo filhos, as famílias continuavam tendo seus filhos. Nada disso parou o povo de Israel a continuar tendo seus filhos. Porque você imagina só, você está num lugar onde é um lugar muito ruim, onde você é maltratado, o marido é maltratado, a sua mãe que já é idosa e o pai que já é idoso é maltratado, com o nosso pensamento de hoje, né, o pensamento moderno de hoje que a gente tem, qual é a tendência? É a pessoa, eu estou num lugar ruim, estou sendo machucado.
então eu não vou ter um filho para que o meu filho seja hostilizado também. Então, o nosso pensamento, né, moderno hoje, muitas pessoas pensam assim: ah, não vou colocar um filho no mundo para passar dificuldade, para as maldades do mundo, né? O pensamento moderno é assim hoje, mas naquela época o povo não pensava assim, né? E eles confiavam no Eterno. O povo, mesmo assim, eles trabalhavam, eles eram hostilizados e mesmo assim eles não deixavam de ter os seus filhos. Eles continuavam tendo os filhos, eles continuavam crescendo em número, em muitas pessoas. E isso foi deixando o rei ali mais irritado, com mais ódio ainda daquele povo. Olha o que que ele vai fazer. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Pua, acho que é Pua, É não é Puá. Puá, porque não tem acento no A, Tem vá sim, lá. é Puá. Tá com um acento aí? Aqui, Então, ó, Puá. Puá. Muito bem. E disse quando servirdes de parteira. As hebreias vereis sobre os assentos. Se for filho, o matarás. Se for filha, viverá. Muito bem. Então, o que que ele falou? Ele já deu aí A ordem. a Se for ordem. filho, pode matar. E se for filha, pode deixar viver. Pode deixar viver. Porque os homens são mais fortes, né? Uhum. Os homens são mais fortes. Então, ele já determina ali. Isso também já é mais um motivo para a gente hoje, lendo aqui, porque a gente lê e pensa ainda com a nossa cabeça moderna, né? Nossa, então, como que eu vou saber se eu vou ter menino ou menina? Isso era mais um motivo para impedir as famílias que tivessem filhos, mas nem isso impediu, né? Eles davam um jeito, As né? parteiras eram hebraias, não é? Ou era Deixa eu egípcia? ver. Eu acho que elas eram. Não, eu acho. É assim, ordenou as parteiras dos hebreus. Elas, né, não vão fazer isso, óbvio. Uhum. Então, nem isso impediu. Isso não impediu. A gente vai continuar lendo aqui, a gente vai ver a história de Moshe, né, Moisés, Uhum. que ele vai conseguir ser salvo. Mas com certeza deve ter tido outras crianças que devem ter conseguido, de alguma forma, as famílias esconderem, né? Uhum. Outras, infelizmente, não. Mas, enfim, vamos lá. Posso falar uma coisa que eu acabei de perceber? Pode. Que o ser humano não mudou desde um tempão, desde a Uhum, época lá de Ozer pra uhum, cá. por quê? O Egito, ele ainda, os egípcios não se misturavam com os hebreus. Verdade. Aí, ó, parteira hebreia É verdade. Para não era poder. uma egípcia. Não era uma egípcia. Isso mesmo. Você que está no 16? Você já leu 16? Não. Ah, não, você já leu, eu sou 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Olha só que interessante. Quem é que tinha o poder ali na terra? A lei era de quem? Do rei. Do rei? Não era uma lei? Não era uma ordem? Agora, essa lei, essa ordem, ela estava de acordo com a lei do Eterno? Não. Não. Então, elas obedeceram a quem? Ao homem ou a Deus? Qual é a terra? Ao Eterno. Então, isso é uma coisa para a gente pensar também, porque às vezes as leis vão mudando, né? Com o passar do tempo, aí pode ser que as leis venham a mudar para outras gerações, pode ser leis contrárias à palavra do Eterno, e a gente tem que ficar sempre de olho, né? E aquilo que vai contra a palavra do Eterno, a gente não deve cumprir. Aí a gente lembra de quem? Daniel, quando eles têm também lá um decreto onde eles têm que adorar a estátua e eles não obedecem. Por quê? Porque a gente só adora
Ao eterno. ao eterno. Então, olha que interessante, né? Não quer dizer que a gente vamos ser fora da lei, não vamos cumprir a lei. Não, nós devemos cumprir as leis. Agora, quando uma lei ela é contrária àquilo que o Eterno nos ensina, nós seguimos o que o Eterno nos ensina sempre. E elas fizeram isso, né? Elas temeram a Deus e elas não fizeram o que o rei do Egito mandou. Vai lá, 18. E o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que tendes feito isso e deixado os meninos viver? Ele percebeu, né? Uhum. Mas que é isso que vocês estão fazendo? Foi lá, chamou elas lá, quero saber, que foi, que é isso aí que está acontecendo? Eu não dei uma ordem para vocês? Por que é que vocês não estão seguindo a ordem que eu dei? E elas responderam ao faraó, espertas, hein? Olha aqui. As mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida, e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Porque o que ele falou foi: na hora que a criança estiver nascendo, a parteira vai estar lá, ela vai pegar o bebê, e aí você vai o quê? Matar. Matar a criança. O que que elas falaram? Não, quando a gente chega, elas já nasceram, as crianças já nasceram, elas são muito rápidas para ter bebê. Então, não tem como a gente cumprir essa ordem. Elas não foram lá afrontar ele também, entendeu? Uhum. Elas não foram afrontar o rei. Elas foram lá e, né, deram uma outra resposta lá para ele. Vai lá. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e tornou-se muito forte. Olha o que que o Eterno fez, porque elas temeram a Eterno, eles o quê? Eles abençoou a vida delas, né? Porque elas seguiram a ordem do Eterno, né? Muito bem. E por que você já leu, né? Que foi 21. Uhum. Não, não li o 29, eu li o 20. Ah, tá. Então, 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou, fazendo com que também formassem suas famílias. Viu? Abençoou as parteiras, né? 22. Então o faraó ordenou a todo o povo, dizendo: Todo filho que nascer, lança-lo eis no Nilo, e a toda filha deixa-la eis viver. Deixa viver. Ou seja, ele foi lá e deu um jeito de arrumar outro decreto, uma outra forma de matar o povo de Israel, o povo do Eterno. Ele quer matar, ele Ele não quer deixar viver, não. não quer deixar viver, quer matar. E o pior, bebês, né? Uhum. Indefeso, Recém-nascido, indefeso. não pode Então, fazer nada. então, deve ter sido uma coisa terrível, que eu não consigo nem imaginar de tão terrível que foi. Arrancar um recém-nascido, uma criança dos braços de uma mãe, de um pai, da família e jogar no Nilo. A criança morrer afogada ou morta por um crocodilo, porque os crocodilos Tinha um crocodilo no no Nilo? Nilo, muito conhecido por muitos crocodilos. Muito bem. Agora nós vamos para o capítulo 2. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi. Então já temos aqui uma tribo, hein? Moisés é de que tribo? Levi. Olha lá. É. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era bom, escondeu por 3 meses. Imagina conseguir esconder uma criança recém-nascida por 3 meses. Não é fácil. Não. Muito difícil. A criança chora, o bebê chora e quer mamar e toda hora. Meu Deus do céu, deve ter sido uma coisa assim Isso é terrível. impossível. Missão impossível. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafeteou com betume e piche, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. Ou seja, ele chegou num tamanho que não dava mais para esconder. Chegou num ponto
que não tinha mais como esconder aquele bebê. E aí ela teve que dar um jeito de tentar salvar ele de alguma forma. Então ela pega um cestinho. Por que que o cesto não afundou? Porque ela usou Betume e piche, Isso, que é ela tipo usou esses itens. tipo um asfalto, né? Isso, ela usou esses itens Que aqui. é impermeável. Impermeável, muito bem. Deixou o cestinho impermeável, o cestinho não ia afundar e ela jogou ele, botou ele ali no rio, né? Na esperança de que alguém pudesse encontrá-lo, né? E salvá-lo. Tirar ele. Exatamente. 4. E a sua irmã ficou de longe para ver o que aconteceria a ele. Entre mentes, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto... Aí, deixa eu mudar aqui a nossa imagem. Vou mudar aqui a imagem, ó. Aqui é o momento, né? Moisés aqui no cestinho. Vamos lá. Nascimento de Moisés. Mudei ali nossa imagem. Voltando, então. Entre mentes, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. E ela abriu e viu o menino, e eis que parecia chorar, e teve compaixão dele, e disse dos meninos dos hebreus, e é este. Muito bem, ó a imagem ali. Eles abrem o cestinho, estava tampado, tira, é um menino, né? E ela reconhece, Hebreu. é um dos hebreus, é um dos filhos dos hebreus. E aqui no cantinho, ó, quem está aqui, ó, olhando de longe. É a A mãe de irmã, Moisés. isso, Miriam. Miriam? Isso, Miriam, a irmã dele está ali de longe. Deixa eu mudar agora essa imagem, que tem uma outra imagem também bem legal aqui, ó, que a gente vai ver aqui o que que vai acontecer. Miriam era serva da coisa aí de Faraó? Não, não, ela vivia lá com a Ela só família tava lá. de butuca ali vendo. Tava de butuca de olho ali olhando. O 6 você já leu? Já, né? Já. 7. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha do faraó: Queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? Olha como é que ele é atrevida, né? Foi se meter. Foi lá, ousada, tomando conta do irmão, né? Sem ela perceber, ela foi lá e olha, eu conheço alguém que pode cuidar aí Não, desse. imagina, oh, eu achei um hebreu. Oi, você quer Do uma... nada ela apareceu. Aqui tá, ó, a princesa e ela aqui, ó, conversando com ela aqui, já dando a dica já. Ela era criancinha? Ela era criança também, só que, né, Uhum. bem mais velha lá. Não sei a idade não, mas ela, Pouquinho mais velha. isso, ela ainda era uma menina ainda. Muito bem, ela foi lá e deu a dica. Vai lá, você, 8. E a filha do faraó disse para ela, vai. E a moça foi e chamou a mãe do menino. O que que ela fez? Ela chamou a própria mãe, né? Chamou a mãe, vamos lá que a princesa lá Achou, vai Moshe, vamos. e ela vai querer que alguém cuide dele. Olha só como o Eterno ele abençoa, né? Uhum. Eu tô no 9, né? Então a filha de Faraó orientou: Leva este menino, amamenta-o para mim, e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Olha só que coisa assim impressionante. A própria mãe tem, obviamente, ali a princesa sabia, a própria mãe pegou Moisés, que é o filho, né? E pôde levar ele para casa, pôde dar de mamar para ele até a hora que ele ia desmamar, né? Até o momento que ele ia desmamar, pôde criá-lo, ou seja, criá-lo falando do Eterno, ensinando as coisas do Eterno, até que ele ia chegar a uma idade e ia ter que voltar para o palácio. 10. E o menino cresceu e ela o
trouxe a filha do faraó. E ele foi para ela como filho, e chamou o seu nome Moisés, Moshe, e disse, porque das águas o tirei. Então, a gente sabe que todos os nomes têm um significado, né? Uhum. Então, o significado dele, né? Eu tirei das águas, né? Das águas Das eu águas eu tirei. tirei. Então, o nome ali de Moshe, né? Que a gente chama aqui na tradução Moisés. Muito bem, então foi um final aí feliz, né? Até o Aham. momento, tivemos um final feliz. É, alegria. Agora, vamos mudar aqui a nossa imagem. Moisés já era adulto, então já cresceu, já virou um adulto. Um dia ele saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso. 12. Virou-se para cá e para lá e viu que não havia ninguém e o matou, o egípcio, e o escondeu na areia. Muito bem, Aí ele falou, ele ele teve um ajudou. senso de justiça. Aham. O hebreu estava sendo espancado, né, sem nenhum Injustiçado. motivo, um trabalho exaustivo, forçado, não estava acontecendo uma coisa terrível ali, né? E Uhum. aí Mas ele fez Moisés foi certo, né? Porque ele defendê-lo, defendeu. foi defender. No dia seguinte, voltou no momento em que dois hebreus estavam brigando. E aí que ele vai ver dois Uhum. brigando, né? E disse ao agressor: Por que feres o teu próximo? Então, Uhum. dois hebreus brigando, né? Um Ele machucando o deveria outro ajudar o ali. outro, né? Por que feres o teu próximo? E 14. disse quem te pôs por homem, príncipe e juiz sobre nós. Pensas tu matar-me como matastes o egípcio? E Moisés temeu e disse: Agora certamente o caso foi conhecido. Então, olha só que situação. Moisés achou que eles, né, iam cair na real e estamos aqui brigando um com o outro. Não, muito pelo contrário. Olha o que eles fizeram. Quem você pensa que é? Você matou o Tá achando que é egípcio? o nosso juiz, agora vai matar a gente igual você matou o egípcio? Ele achou que ele tinha feito uma coisa escondida, que ninguém tinha visto, percebeu que agora estava na boca do povo, todo mundo ia comentar e ele ia ser morto, né? Porque ele Uhum. não podia ter feito isso. Aí, 15, o faraó, tendo notícia do caso, procurou matar Moisés, mas este, fugindo da vista de todos, foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. Então, ali, ó. Então, agora tá Moisés, ó, fugindo. Uhum. E os Fugindo, homens caçando ele. fugiu de tudo. E foi agora morar no Largou tudo. deserto. Largou tudo. Foi com a roupa do corpo. Tem qual? 16? 16. E o chefe de Miriam tinha 7 filhas. Midian. Midian tinha 7 filhas e viveram. É, tirar água e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. Muito bem, então elas estavam ali para buscar água, né? E para encher ali os bebedouros ali para dar de beber o rebanho. 17. Então, alguns pastores aproximaram-se e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, partiu em socorro delas e deu água ao rebanho. Ele sempre protegendo os indefesos, né? Viu que ele Uhum. foi proteger o indefeso lá que estava apanhando injustamente, sendo massacrado. Agora ele vê de novo é, as filhas, né, mulheres Uhum. ali, a mulher sendo hostilizada, ele vai lá também em defesa. Vai lá, 18. E viveram a Reuel, Isso, Reuel. Reuel. Reuel, Jetrô, seu pai, e estes disse, porque se apressaram para vir hoje, e disseram um homem egípcio, livrou-nos da mão dos pastores e também tirou água para nós,
e deu de beber ao rebanho. Você leu 19, agora Li? continua no 20. Onde está 19? Eu não vi. Não tem problema, pode ler o 20. E disse às suas filhas: Onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o e que coma pão. Muito bem. Então ela contou o que aconteceu, né? E aí ele fala, mas, né, chame, convide, né? Convide ele. Então Moisés aceitou o convite e concordou alegremente também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por esposa sua filha Zípora. Então, olha que legal. Moisés não tinha nada. Saiu de lá do Egito, Saiu não pobre. tinha família, ele nem pertencia mais à família ali nos hebreus, porque ele foi tirado dos hebreus, cresceu com os egípcios. E os egípcios também, ó, ele sempre ia ser um hebreu, né? Nunca vai ser um de nós. Estudou com a gente, teve boa educação, teve boas escolas, bons modos, mas nunca vai ser um de nós, porque vai ser um hebreu. E do outro lado, os hebreus, você não é um de nós, porque você tem outros costumes, foi criado com outro povo, então ele não era nem de um Nem e de nem outro. de outro. E aí, olha que coisa legal, agora ele tem a sua própria família. Tudo que uma pessoa, um ser humano quer, ter a sua própria família. E ele foi abençoado com uma família. Então, agora ele tinha casa para morar, tem trabalho, tem uma esposa e vai ter filhos. Olha como é que mudou a vida dele, né? Vamos lá, você, né? E Moisés consentiu em morar com o homem. E ele e não É o 22. faleceu. E ela deu à luz um filho e chamou seu nome Gerson. Gerson. Porque disse peregrino, tenho sido em terra estrangeira. O nome dele significa sou imigrante em terra estrangeira. 23. Muito tempo se passou depois disso e morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino debaixo de uma escravidão, e seu clamor subiu até Deus. Eles, né, ficaram ali Orando todo clamando. dia. Exatamente, 24. E Deus ouviu os seus gemidos e Deus lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaac e Jacó. 25. Deus observou a vida dos israelitas e contemplou a situação deles. Olha que coisa interessante aqui. Você leu 24, né? Ouviu Deus o lamento do povo e lembrou da aliança que fizeram com Abraão. Olha só o que ele fala aqui para Abraão. Vamos ver aqui. Eu abençoarei sua parentela, seus descendentes. Mas ele fala aqui o que vai acontecer com o povo. O que vai acontecer com o povo que vai ficar ali? Então, Abraão Aqui, ele ó. tem uma notícia de ano no futuro. Exatamente, ó. Gênesis, capítulo 15, versículo 13. Então o Senhor falou a Abraão: sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão, e depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Quando a gente lê isso aqui e a gente vem para cá, a gente lembra da promessa, né? O Eterno fez para Abraão. Ele falou: o povo vai ser escravizado por 400 anos, né? E aqueles que escravizaram vão ser julgados e o povo vai ser liberto. E é o que a gente vai, né, testemunhar agora através da leitura que a gente está fazendo. Então,
Ele lembrou dessa aliança, olha a aliança que ele fez lá, né? Viu o que ele falou? Eu vou libertar o povo e eles vão sair com riquezas. Ainda prometeu ali riquezas ali para o povo. Então vamos para o capítulo 3. Então vamos mudar aqui, porque agora vai acontecer. Ele já fugiu, né? Vamos mudar aqui a nossa foto. Agora vamos ali, ó. Vai acontecer uma coisa bem interessante. Apacentava Moisés o rebanho de Jetrô, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, um monte de Deus. 2. E um anjo de Deus apareceu-lhe numa chama de fogo no meio de uma sarça. E Moshe olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Não Muito bem. pegava fogo, não estava Não pegando queimava, fogo. ela não se deteriorava, né? Porque se a gente tacar fogo em qualquer coisa, jogar fogo, atirar fogo, Vai essa ficar coisa vai ser preto. consumida, vai ser destruída e vai virar cinza. Mas essa sarça, ela estava ali, ó, em chama, em chama, em chama, e ela não era consumida. Ela não virava carvão cinza, não, ela continuava queimando. Então ele se espantou quando vai ver aquilo ali, né? Então, não, é você, né? Ali, versículo 2. Já li o versículo 2. É você, né? Então pensou Moisés, que coisa impressionante. Eu também ia achar. Que coisa impressionante. Por Não tá que será queimando. O que que tá o acontecendo? espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. 4. E o Eterno viu que ele se aproximou para ver. De dentro da sarça, Deus o chamou e disse: Moshe, Moshe. E disse: Eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Eu já li esse negócio em algum lugar. 6. E disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moshe escondeu sua face, pois teve medo de olhar para o Eterno. Muito bem. Então ele se apresentou, quem eu sou, né? O eterno Deus, ó, lá do seu pai, do pai, do pai, do teu pai, do teu pai. E falou o nome de todo mundo, né? Até chegar ali. Muito legal. E aí o Moisés, ele vê que é realmente o eterno, né? E aí ele não olha, né? Versículo 7. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. 8. E desci para o livrar do poder do Egito, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Iteu e do Emoreu, do Perizeu, do Iveu e do Jebuseu. Nossa, quanto eu! Aqui fala Cananeus, bebeu, não sei o que, vai beber. amorreus, perezeus, heveus, jebuseus. É muito eus, realmente. Aqui também só fala um negócio que vai acontecendo no futuro. Que eles vão para uma terra que mana leite e mel. Exatamente. Então ele quer guiar, né? Vai levar, tirar eles dali. E olha que vem a expressão da terra que mana leite e mel, né? Já começa aqui em Shemote, capítulo 3, versículo 8. Muito interessante. Jebuseu, Cananeu, Eteu, Eveu. Porquanto, no versículo 9, agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. É interessante aqui, ó,
agora o clamor dos teus filhos chegou até mim, porque se cumpriu o tempo que eles precisavam chegar ali, né? Não é porque não foi só agora que o Eterno ouviu. O que ele falou lá para Avarram? Quantos anos eles iam ficar? 400. 400. Então, eles estavam orando, estavam clamando, mas eles precisavam passar pelos 400 400 anos, né? Foi falado lá atrás. Então, agora é o momento. de se Então, por isso que cumprir. agora, né, o clamor, né, do meu povo, agora chegou o momento onde eu vou livrá-los, porque passou o tempo ali dos 400 anos. 10. E agora vem e te enviarei ao Faraó, e tirarás meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? 12. 12. E disse: porque estarei contigo, isto será para ti o sinal de que eu te enviei depois de haverás tirado ao povo do Egito, servireis a Deus sobre este monte. Muito bem. Então, ele vê como que Moshe é um homem humilde, e isso vai ser falado lá na frente. A gente vai ler lá quando a irmã dele, Miriam, e o Aharon Miriam vai ficar falando mal de Moshe, e aí o Eterno vai dizer que não tem pessoa ali mais humilde que Moshe. Olha a humildade dele. Ele foi um homem que estudado, letrado, cresceu no Egito, os melhores estudos, a melhor educação, e ele diz: quem sou eu, né? Quem sou eu para fazer isso? Como que eu vou chegar lá e falando assim, né? A humildade dele. Mas o Eterno fala: eu estarei contigo. Por isso que você vai, né? Porque não é por você, eu estarei contigo. 13. Porém, Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel comunicar o Deus de vossos pais que me enviou até vós e me questionarem qual é o nome, que deverei dizer? 14. E Deus disse a Moshe: serei o que serei. E disse assim: dirás aos filhos de Israel: serei, envio-me a vós. Então, ele fala para ele dizer, aqui na minha tradução tá, eu sou o que sou. Mas na sua a tradução mais adequada, mais correta, eu serei o que serei. Por quê? Porque o Eterno sempre, ele nunca está no passado. Ele é o presente. Ele é o presente, passado e futuro. o tempo todo é o presente na nossa vida, né? Então, essa tradução ali, eu serei, né? Então, quando a gente lê a palavra, a gente sempre lê para a gente no dia de hoje. Então, é algo sempre atual. Nunca, apesar da história ter ocorrido no passado, né? Mas quando o Eterno fala com a gente, é sempre para esse momento, hoje, o momento presente, né? E nunca o passado ali, o que passou. Então, o Eterno, ele sempre será na nossa vida, ele é na nossa vida, né? Então, vamos lá, estamos aonde? Eu me perdi aqui. Acho que é o 15, né? 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yahvé, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. E olha a importância dos patriarcas, todo mundo conhece a história de Abraão, depois de Abraão, Isaac, depois de Isaac, Jacó.
Então, todos eles conhecem, foi passado de geração em geração. Então, quando fala, eu sou Que vem Deus, até hoje, né? até hoje, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Então, todo mundo já sabe de quem se trata, do Eterno. 16. Vai-te, junta os anciões de Israel. Vai-te, junta os anciões de Israel. Anciãos, Anciãos de Israel. E disse-lhes o Eterno: Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, apareceu a mim, dizendo: Tenho vós visitado e vi o que vós está sendo feito no Egito. ou seja, então eles sabem de quem que ele está falando, né? Não é dos deuses egípcios, Não. é o único e verdadeiro, o eterno. Estão falando dele, que é de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porquanto prometi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. Segunda vez. Emeneus, Quenoeus, Ateus, Eueu. 18. E ouvirão a tua voz, e tu e os anciões de Israel. Anciãos. Anciãos de Israel virão ao rei do Egito e direis a ele: O Eterno, o Deus dos Hebreus, encontrou nós e agora iremos, por favor, a distância de 3 dias no deserto. E oferecemos sacrifícios ao Eterno, nosso Deus. Muito bem, então ele foi lá, né? Aqui falar aqui com os anciãos. Contudo, eu sei que o rei do Egito não permitirá que saiam de suas terras, a não ser que uma poderosa mão o force. 20. E estenderei minha mão e o ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que eu farei acontecer no seu meio. E depois vos enviará e darei. É darei? Ah, não, tô lendo o seu. Estenderei minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei acontecer no meio e depois vos enviará. Agora acontece as pragas, né? Isso, vai vir as pragas, vai vir Ei, as pragas. quero ver ele se ferrar, quero ver as pragas. 22. Todas as filhas de Israel. 22? Ou 21. Não, você leu o meu, filho, não leu, não? Eu li o Farei 20, eu tava ainda. lendo o seu aí. É. Aham. Farei ainda que os egípcios tenham boa vontade para com os israelitas, de modo que, quando sairdes, não o será de mãos vazias. Olha o que ele falou, né? Vai fazer com que eles tenham boa vontade para os israelitas, né? A população ali no geral. 22. E cada mulher pedirá de sua vizinha e de sua hóspede objetos de prata, objetos de ouro e vestidos, e pô-lo-ei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis aos egípcios. Então, elas iam lá para pedir joias, né, de ouro, de prata, e elas iriam conceder para as mulheres ali israelitas que iam pedir. Bom, terminamos aqui, por enquanto, o capítulo 3, lemos até o versículo 22, fizemos aqui algumas observações do nosso estudo, e mais tarde nós voltaremos com o capítulo 4 até o 6, verso 1, e também vai estar emocionante. Já foi emocionante até aqui, né? A parte que mais me toca é a parte que a mãe tem que forrar ali o cestinho para poder colocar o mochei, tem que deixar ele ir, tem que deixar o bebê, tem que pegar e deixar ir pelas águas. Essa é a parte, para mim,
mais tocante Uhum. da Bíblia até agora? Você teve alguma parte tocante do que você leu? Isaac. Não, Isaac já ficou lá atrás. Daqui, do que a gente leu, do capítulo 1 até o 3, teve alguma Ah, parte que ele larga tudo para trás e vai morar no deserto sem nada. sem nada? Essa foi a parte que você achou que é muito difícil, né? Só tá com a roupa do corpo e tem que se virar para conseguir. Aonde que agora na humanidade alguém vai conseguir fazer isso? Difícil, né? Difícil. Verdade. Muito interessante. Também é uma parte assim bem extrema ali, né? Então, Shabbat Shalom e voltaremos mais tarde. Boquereto!